Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre patentes. Para que serve, como é que funciona o processo, quais são, em que legislação está embasado, que tipo de proteção você obtém com a patente. Bom, primeiro é importante a gente explicar a diferenciação, que tipo de proteção é a patente. A patente é uma troca que você faz com o Estado de divulgar uma tecnologia em troca da proteção da exploração comercial daquela invenção ou daquele processo por um período de até 20 anos. Então você solicita, ao ter inventado um processo de fabricação novo, um aplicativo com um processo de negócio ou uma plataforma tecnológica por trás, um processo industrial, um dispositivo. Se você acha que você resolveu um problema técnico de uma forma não trivial, você tem um candidato forte a obter uma patente. Dito isso, então o que é importante deixar frisado aqui? Patente não tem nada a ver com marca. A marca é objeto de um registro junto ao INPI também, que protege a identidade de uma empresa. A patente protege um processo, uma invenção tecnológica. Então, como funciona o processo de patente? A patente é solicitada num instante e fica em sigilo por um período de 18 meses, 1 ano e meio aproximadamente. Eu vou desenhar daqui a pouco no quadro para você ter uma ideia da linha do tempo, como é que isso funciona. Qual é o âmbito de proteção da patente? É o território nacional. Então você vai pedir uma patente no Brasil, você vai ter lá analisado e se respondido com um deferimento da patente, a proteção vai ser concedida no Brasil. Se você quiser a patente em outros países, você terá que solicitar em cada um dos países do seu interesse. Mas Alexandre, eu tenho uma dúvida, eu quero proteger a minha patente em vários países, eu imagino que isso seja caro. Como é que eu faço, se eu sou um pequeno investidor, se eu sou um pequeno empreendedor, como é que eu faço para obter essa patente em múltiplos países? Os investidores vão solicitar isso de mim? Uma resposta interessante para essa pergunta é o que está no âmbito do Tratado de Cooperação em Patentes, o PCT. O PCT é um tratado do qual o Brasil é signatário e que permite ao solicitante de uma patente pedir como prioridade a data de solicitação da patente no Brasil, valendo para os demais países. Claro que isso não vai liberar você de solicitar a patente em cada um dos países, mas vai te dar uma coisa muito importante: tempo para você pedir a patente nos demais países. Um tempo considerável de 30 meses, 2 anos e meio, estamos falando de 2 anos e meio, para você ter espaço para buscar funding ou investimento suficiente na sua empresa para conseguir fazer a proteção nos demais países. Isso vai te dar competitividade e vai mostrar uma lição de casa feita, corretamente feita, no momento de você interagir com os seus investidores. Vamos lá para o quadro que eu vou explicar na linha do tempo como é que funciona esse processo de patente. Vem comigo. Aqui nós temos uma linha do tempo do processo completo de patente nacional e internacional. Como é que funciona? No momento em que você tem desenhado o escopo da sua patente, o conceito, o problema técnico que você resolveu, e importante, não é necessário ter um protótipo construído para você solicitar a patente. Esse é um outro mito que existe no mercado. Então eu solicito a patente no instante zero, aqui é um pedido que eu faço, lembra que é uma troca com o Estado, eu vou pedir para o Estado analisar se eu de fato tenho um instrumento de inovação. Faço a solicitação, ele vai ficar em sigilo no INPI, eu vou pedir isso no INPI que vai ficar em sigilo por 18 meses, 1 ano e meio. Passados 12 desses 18 meses, você tem a opção de solicitar o pedido internacional via PCT e escolher em que países você deseja ter a patente estendida. Isso não significa que você vai ter que solicitar neste momento a patente em todos esses países com os respectivos custos, não é isso. Você vai fazer um único pedido com um custo equivalente ao de uma patente, aproximadamente é como se você tivesse investido numa patente nacional e mais um custo equivalente ao de uma patente para um pedido internacional, mais nada. Passados mais 18 meses, além daqueles 12, ou seja, 30 meses após o seu pedido original aqui no Brasil, você vai começar a solicitar as patentes nos respectivos países. Então é aqui que interessa no âmbito de um pequeno investidor ou de uma startup. Eu quero maximizar minha proteção e reduzir o meu nível de investimento porque eu não tenho capital ainda.
Então essa é a estratégia em que você consegue 30 meses com algum grau de proteção, com a sua lição de casa feita, sem ter que desembolsar muito dinheiro na proteção das patentes. Estamos falando de um custo equivalente a 2 patentes num horizonte de 30 meses. Feitos os pedidos nacionais nos respectivos países, aí é um processo normal de patente, de análise. A patente vai ser analisada pelo órgão de análise local, é o INPI de cada país, o Patent Office de cada país, e vai ser proferido o deferimento ou indeferimento. Esse processo leva em média de 4 a 6 anos em cada um dos países, aqui no Brasil também, podendo ser acelerado por inúmeros critérios. Quando um dos inventores, aqui no Brasil, quando um dos inventores é considerado idoso, tem mais de 65 anos, você pode pedir prioridade. Se você tiver uma patente que está ligada de alguma forma à sustentabilidade, pode ser enquadrada como uma patente verde. A patente verde também tem prioridade na análise e pode ser acelerado o processo. E agora, no contexto da pandemia, todas as patentes relacionadas com a proteção, combate ao coronavírus, são priorizadas à análise pelo INPI também. Terminado o processo de deferimento ou indeferimento da patente no respectivo país, ela é concedida se for deferida, e aí a patente vai até o seu final da vigência, né? Aqui no Brasil, o modelo de utilidade dura em média 15 anos e uma patente de invenção dura 20 anos aproximadamente. Esse prazo é contado da data em que você solicita no INPI. Então, pedir uma patente no INPI após 20 anos, essa patente cai em domínio público. E se for pedida num outro país, vai cair em domínio público naquele país também, todos podem utilizar. Uma coisa muito importante de saber: se você pede uma patente somente no Brasil, aquela patente está protegida somente no Brasil. Então, uma vez que for publicada, após 18 meses do sigilo, quando a patente for publicada, ela se torna de conhecimento público para todo lugar do globo. Então, se você obtiver a patente no Brasil, ainda assim, em todos os países a sua patente poderá ser copiada. Então, qual é a recomendação para você evitar que esse tipo de coisa aconteça? É utilizar em conjunto com o instrumento do pedido internacional via PCT. Isso vai fazer com que você estenda a sua proteção. Aí surge uma pergunta importante. Tá bom, Alexandre, entendi todo o processo. Entendi que eu solicito no instante zero, que eu vou obter essa patente num prazo de 4 a 5 anos aproximadamente, né, se eu tiver sucesso, se o Estado considerar que ele é inovador, e que isso vai vigir até 20 anos. Mas quando efetivamente eu adquiro o direito de impedir as pessoas de copiar, de utilizar a minha patente? Essa é uma pergunta interessante. Você só tem o direito de impedir a partir do momento em que você tem a concessão da sua patente, ou seja, após transcorridos mais ou menos aquele prazo de 4 a 5 anos. Mas o que eu faço antes disso, Alexandre? Qual é o risco que quem está copiando a minha patente corre? Existe um passivo muito importante que a gente precisa ressaltar, que é o seguinte: se você obtiver sucesso na concessão da patente, você pode sim processar o seu concorrente que utilizou a sua patente indevidamente por danos sofridos e por lucros cessantes desde o instante em que você a depositou. Então você consegue processá-lo retroativamente. Vamos supor que você tenha notificado um concorrente de estar utilizando indevidamente a sua patente e ele não se abstenha de utilizar, ele continue a copiar a sua patente. Ok? No momento em que você obtiver a carta patente, você vai poder processá-lo desde a data em que você iniciou com o pedido de patente ou desde a data em que ele começou a copiar você, após esse período. Então é um risco muito grande copiar patente de terceiros apostando no fato dele não ter a concessão ainda. É arriscado, é perigoso e essa é a barreira de entrada de concorrente que você cria ao solicitar uma patente. Eu espero com essa explicação ter elucidado para vocês uma boa parte das dúvidas correntes em patentes e mais, ter inspirado você a utilizar a patente como um instrumento legítimo de empreendedorismo. Agora eu quero pedir para você contribuir com o nosso canal. Coloque seus comentários, suas dúvidas, por favor, peçam-nos mais temas ou tirem dúvidas que vocês tenham na cabeça com relação a esse processo, que nós vamos responder com o maior prazer e a gente continua aqui no próximo vídeo no canal.